Receba agora a palavra de Deus com o pastor Ayrton Fernandes. Primeira carta aos Coríntios 1:30. Diz assim, olha: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém? O Senhor Jesus, ele foi feito por nós, tá? Aliás, para nós, e ele foi feito o quê? Diz aqui: sabedoria, justiça, santificação e redenção. São essas quatro coisinhas aqui, irmãos, que na verdade nós precisamos observar. Então o Senhor, ele começa dizendo que ele foi feito de sabedoria. Sabedoria é o quê? É a qualidade de saber, é uma grande soma de conhecimento. Às vezes a pessoa, ela está, sei lá, enfrentando algum problema, ela tem alguma adversidade, ou ela tem lá dentro dela algo não resolvido, um ponto de interrogação grande, e às vezes ela vai tomar conselhos, sei lá de quem. Tá errado, pastor. Meu irmão, eu costumo tomar conselho de Deus. Eu costumo ir buscar a sabedoria na fonte certa. Amém, Jesus? Ele foi feito de sabedoria. Qualquer que seja o problema que eu esteja enfrentando na minha vida, quem melhor do que o Senhor Jesus poderia me ajudar, irmãos? Quem poderia me mostrar o caminho certo, o caminho da salvação, da libertação, fora do Espírito de Deus? Olha, pastor, mas às vezes, tem muita gente que sabe, meu irmão, nem o pastor da tua igreja, vamos falar o português claro, tanto é que você deveria ter na tua mão uma Bíblia, porque quando eu falasse aqui alguma coisa, você deveria confrontar junto com a palavra de Deus, certo? Então toda a sabedoria, ela está em Cristo Jesus. Eu preciso, sei lá, de um conhecimento maior em relação à minha saúde. Está nele. Eu preciso de um conhecimento maior em relação a um passo que eu preciso dar na minha vida, que é uma decisão definitiva. Eu vou encontrar nele. Eu preciso de uma sabedoria, de um conhecimento maior em relação ao que eu faço do meu trabalho. Está nele. Qualquer que seja, irmãos, aquilo que eu venha precisar de sabedoria, eu vou encontrar no Senhor Jesus. Eu sei que tem pessoas que podem me dar bons conselhos, eu sei que tem pessoas que podem me ajudar, mas você sabe que o ser humano, irmãos, de vez em quando ele está no estado natural, aquilo que a gente chama de carne. Ele não está no pecado, mas ele está no estado natural. E às vezes você vai procurar conselho com alguém, mesmo essa pessoa sendo de Deus, e essa pessoa pode falar alguma coisa para você que não esteja e que não seja, na verdade, da vontade de Deus. Não estando na palavra de Deus, não sendo de Deus, com toda certeza, meu irmão, pode ser quem for, você vai se arrebentar na vida. Então o Senhor, ele disse que ele foi feito o quê? Sabedoria. Dá uma idazinha, segura aí onde você está, e dá uma idazinha lá no livro de Jó, capítulo de número 12, do livro de Jó, Jó 12:13, com ele está o quê? Sabedoria. Nele está o quê? A sabedoria. Nele quem? No Senhor. Toda sabedoria que eu preciso, ele foi feito de sabedoria por mim, certo? Eu preciso de ter um entendimento maior, eu vou nele. Nele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. No 16 diz assim, olha, com ele está a força e que mais? E a sabedoria, né?
O seu, seu é o que erra e o que faz errar. Então, nas mãos do Senhor, irmãos, está tudo e está todos. Diga graças a Deus. Inclusive a minha vida, a tua vida, meu lar, teu lar, minha família, a tua família. Então, se eu preciso saber de algo que eu não sei, Deus, eu tenho dúvida disso, né? Ô pastor, me diga uma coisa, o que eu faço? Não, antes de eu ir no pastor, eu vou em Deus. Deus, o que eu faço? Eu vou perguntar pro meu tio, qual é a decisão que eu tomo? Não, tio, não vou perguntar não. Deus, qual é a decisão que eu tomo? Bom, pastor, mas eu já perguntei para o tio, para a avó, para a mãe, para o irmão, para o nono, já perguntei para Deus e não estou tendo uma clareza. Bom, então vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que a palavra diz, quem sabe eu posso te ajudar. Mas a sabedoria quer dizer, o que eu vou fazer perante aquela situação está nele. Diga graças a Deus. É o único que tem a capacidade, irmãos, de nos colocar no caminho certo, é o Espírito Santo de Deus. Você tem uma dúvida. Bom, eu não sei se eu faço aquele negócio ou se eu não faço. Eu não sei se eu compro ou se eu vendo. Eu não sei se eu tomo atitude ou deixo de tomar. Eu não sei se eu trabalho aqui ou se eu trabalho do lado de cá. Nele está a sabedoria. Diga graças a Deus. No livro de Jó, no 13 diz, com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Então, tudo que eu vou precisar, eu vou encontrar no Espírito Santo de Deus. Essa sabedoria. Amém, Jesus? O Senhor Jesus, irmãos, ele foi feito mais o quê? Volta lá para a primeira carta aos Coríntios 1:30. Foi feito por Deus sabedoria e que mais, irmãos? Justiça, que é o direito, né? Fundamentado nas leis, é a razão fundamentada numa lei. Então ele foi feito para mim o que? Justiça. Que lei? Toda a palavra de Deus, irmãos, ela é uma lei. Se você pegar a Bíblia Sagrada, do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, é lei, é mandamento, é ordem. Eu me lembro quando eu estava fazendo a faculdade de Direito, que um dia eu conversando com um professor meu, e eu disse, professor, eu respeito todo e qualquer entendimento que se possa ter, certo? Mas eu vou ser sincero para o senhor. No meu entender, se as pessoas, a humanidade, tá, colocassem a palavra de Deus em prática, toda a palavra de Deus, certo? O senhor pode ter certeza, não teria Código Penal, não existiria Código Civil, não existiria lei de trânsito, não existiria nada, meu irmão. Seria tudo regrado e medido pela palavra de Deus. Isso aqui é justiça. Justiça onde, pastor? A palavra de Deus é justiça na tua vida material e a palavra de Deus é justiça na tua vida espiritual. Amém, Jesus? Você precisa de algo na tua vida. Por exemplo, material. Vamos dar um exemplo. Saúde. Você está sendo roubado na tua saúde. O diabo está tentando te colocar uma enfermidade séria, uma doença incurável, algo que não saia fora das condições humanas. A Bíblia diz que ele é o quê? A tua justiça. Amém, Jesus? Você pode ir nele, você pode pegar a palavra de Deus, que venha em direção à sua vida. Aquela que Deus abriu como uma porta, aquela revelação. Usar, orar sobre aquilo ali, e aquilo ali será a justiça da sua vida. Na sua vida espiritual, falaram, disseram, fizeram uma calúnia. Um exemplo, você pode dobrar o teu joelho, diga, Deus, o Senhor sabe que eu não fiz, o Senhor sabe que eu não cometi tal coisa, o Senhor sabe que na verdade eu não devo. Então eu quero dizer ao Senhor, entre mim e a pessoa que falou, julgue o Senhor. Se eu tiver errado, Deus, quero ser repreendido, porque tenho a consciência de que o Senhor repreende o filho que ama. Se eu estou sendo repreendido, estou sendo amado do Senhor. Agora, se a pessoa, meu Deus, levantou calúnia, que seja entre ela e o Senhor. Ele fará a justiça. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? É justiça para o teu casamento,
é justiça para a sua vida financeira, é justiça o Senhor para a sua saúde, é justiça no seu trabalho, é justiça em todas as áreas da sua vida. Abra a sua Bíblia, irmão, segura onde você está aí, que depois a gente volta para 1 aos Coríntios. Abra em Deuteronômio, capítulo de número 16, versículo de número 20. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Nós já vimos aqui em outras vezes qual é a terra prometida, a terra que Deus te dá. São as bênçãos, hoje são as bênçãos que estão aí creditadas no teu nome, que é simples, é só você ir lá e tomar posse delas. Diga graças a Deus. Bom, mas para mim tomar posse dessas bênçãos, o que eu tenho que fazer, pastor? Está aqui, ó. Versículo 20, a justiça. Quem mais? Somente a justiça, o que, irmãos? E olhem para mim, quem é a justiça? Fora dele, quem mais? Ninguém. Então é seguir a Jesus. Então é estar no caminho do Senhor Jesus. Eu estava falando hoje, até pela manhã, que na verdade na manhã foi até uma outra reunião. Deus me deu essa palavra aqui, eu falei, eu vou pregar. Deus mudou tudo hoje. E aí eu estava comentando até a respeito de um pessoal, certo? Aí uma senhora me mandou um recado dizendo que o fulano de tal tinha sofrido um acidente sério, seríssimo, que o Benedito lá só não morreu, isso palavras do próprio médico, certo? Bom, ele não morreu por quê? Ó, minha senhora, ele não morreu porque Deus deve ter segurado a vida dele, né? E o outro quebrou daqui do ombro e veio quebrando até os dedos. Quebrou a perna, quebrou mas não sei o quê, está tudo esfolado, tudo arrebentado. Bom, mas nós estamos falando de quem? De pessoas, entendeu? Um dos já foi até obreiro aqui da igreja. Mas pastor do céu, o que se faz? Não se faz, irmãos. Quando se larga o caminho da justiça, entendeu? Você vai direto para o caminho da destruição. Que vai se fazer o quê? Aí a pessoa estava falando comigo, pastor, eu até comentei com os pregadores essa semana, e estava dizendo, pastor, mas já falei, já disse, já não sei o quê, já BBB, já conversei, já briguei, já discuti. Eu falei, olha, quando Jó, ele começou a ter o probleminha, que Satanás veio, tomou, colocou a enfermidade, passou mal, aquela coisa toda, os amigos de Jó tentaram consolá-lo. Teve amigo de Jó, que eu vou usar um português meu, que deve ter falado até de espregar a língua dele, meu irmão. E resolveu o quê? Nada, absolutamente nada. Falaram com Jó, mas falaram. Chegaram uma hora que chegaram até a extrapolar com Jó. Que depois até Deus mandou que o próprio Jó orasse por eles, porque teve horas ali que eles foram lá nas alturas com Jó. Resolveu o quê? Nada. Não resolveu nada. Aí do capítulo 38 do livro de Jó, Deus começa a falar com Jó. No 42, Jó para e diz, antes eu ouvia falar de ti, hoje os meus olhos te veem, te contemplam. Amém, Jesus? Então só resolve quando a pessoa para ouvir a Deus, irmãos, em qualquer parte da vida. Você pode brigar, você pode o que for, enquanto ela não parar, ela por si só, para ouvir a Deus, não vai acontecer. Então o Senhor, Ele está dizendo a justiça. Bom, fora de Jesus, quem eu conheço de justiça? Ninguém. Fora de Jesus, o que tem de justiça? Nada. Fora de Jesus, onde existe justiça? Lugar nenhum. Então eu tenho que andar no caminho do Senhor. Ele disse a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas.
fora de Jesus não tem vida, meu irmão. Amém, Jesus? Não existe vida. Fora de Jesus é vegetar, é sofrer, é passar necessidade, é dar murro em ponta de faca, que eu já te falei, é tentar abrir buraco em água. Fora de Jesus você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode até tentar. Você vai tentar. Aparentemente no começo, em qualquer área da sua vida, parece que está indo até muito bem. Mas aprenda uma coisa, Satanás, ele te dá corda, tá? Ele vai te dando corda. E dá hoje, amanhã mais um pouquinho, para você ficar bem distante do Senhor. Quanto mais distante do Senhor, da justiça, que é Jesus, você estiver, para Ele é melhor. Lá na frente, Ele vai dar uma enrolada boa e vai dar uma puxada. E aí vem você e aquilo que é seu junto com Ele. Então, siga, na verdade, isso aqui, ó, justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Diga graças a Deus. Jesus foi feito o quê? Sabedoria e que mais, irmãos? E justiça. Volta lá para 1 aos Coríntios 1:30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, o qual para nós, ele foi feito por Deus o quê? Sabedoria, justiça e que mais, irmãos? Eu não ouvi, igreja. O que é santificação? É a tendência a uma vida perfeita. Pastor, mas é vida perfeita só de Jesus. Se não tivesse condições, ele não teria colocado aqui na palavra dele, irmãos. Jesus nada colocaria, tá? Que não nos fosse permitido chegar naquele local. Se ele colocou, é porque é. A Bíblia diz que ele foi feito o quê? Santificação. O que é a santificação? É essa separação. É essa tendência a uma vida de perfeição. Por isso é que eu já te falei em outras pregações atrás, que de vez em quando seria bom, eu duvido que tenha alguém que faça isso, mas seria muito bom, entendeu? Que você parasse num cantinho lá na sua casa, longe do pai, da mãe, mulher, filho, irmão, todo mundo. É você, aquele momento é seu e Deus, e ali não cabe a terceira pessoa. Amém, Jesus? Deus, eu quero fazer uma autoanálise aqui da minha vida. O que eu estou fazendo de certo? O que eu estou fazendo de errado? Como é que eu estou indo? Entendeu? Aonde eu estou acertando? Onde eu estou sendo mais ou menos? O que eu tenho feito de melhor? Quer dizer, e trazer toda a tua vida, tirá-la do ruim, do bom, do médio, do mais ou menos, e colocar todas as áreas na tua vida no ótimo, irmãos. Ah, pastor, mas isso é impossível. Impossível para quem não quer ter compromisso com Deus. É por isso que todos os dias você precisa do Espírito de Deus na sua vida. Alguém estava comentando até hoje, na parte da manhã, e às vezes teve até um comentário na igreja, que a pessoa chegou e disse assim, olha, mas eu nunca coloquei a mão na vizinha. Um cidadão comentando. E eu disse para ele, às vezes a mão não se colocou mesmo, realmente, eu acredito. Mas o pensamento se já colocou tudo que você tinha que colocar e mais alguma coisa ainda. Então o pecado é o mesmo. Não muda em nada. Você não precisa ir lá e tocar numa pessoa. Só de você pensar, só de você desejar, disse Jesus, você já cometeu o mesmo erro, o mesmo pecado. Certo? Mesmo erro, mesmo pecado. O cidadão vai no mercado ali, devolve um troco para ele a mais. Ele muito honesto, entre aspas, volta lá para a caixa e diz, olha, você me deu R$5 a mais, R$2 a mais. Nossa, extrema honestidade, amém. Só que a mínima oportunidade que ele tem fora dali, de meter a mão em 1.000, 2.000, 5.000, ele faz. Quer dizer, então, será que aquela honestidade de R$2 vai encobrir a desonestidade de 5.000 que foi tirada, irmãos?
santificação é o que nós deveríamos buscar todos os dias da nossa vida. É como o Tales, ele diz, todos os dias, o pecado, você conhece esse hino do Tales? O pecado vem e o quê? E me chama. Todo dia ele está ali, ó, na tua cara, batendo palma, tocando em você, falando, ó, vem cá, faça isso, cometa aquilo, tome essa decisão, faça isso aqui, faça aquilo lá. Quer dizer, todos os dias ele vem. Todos os dias o pecado te chama, meu irmão. E é por isso que você tem que buscar essa santificação do Senhor. Ele foi feito por Deus. Para quem? Para nós. O quê? Santificação. Abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, começa no versículo 3. Diz assim, olha, porque esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Então guarda isso no teu coração, santificação, certo? Essa é a vontade de Deus. Ô pastor, mas então eu vou andar que nem um otário na vida. Você acha que ser de Jesus é ser bobo? É aquilo que eu sempre lhe falo, morra babando, mas morra aos pés do Senhor. É melhor do que estar são inteirinho na mão do capeta, irmãos, de Satanás. E está cheio de gente por aí, certo? Nós tivemos um caso, até de um cidadão da igreja, que ele foi visitar o pai, levou a mulher, e o pai lá com 70 e não sei, quase 80 anos, chegou uma hora lá, disse, meu filho, vem cá, está bem casado? Estou bem casado, pai. Está tudo tranquilo? Estou tudo tranquilo, pai. Me diga uma coisa, só ela? Só ela quem, pai? Só essa mulher? Ué, pai, é a mulher que Deus me deu, não tem mais nenhuma? Você vai ficar só em uma? Mano, que pai, hein, meu? Quem deu um pai desse não precisa nem do capeta agindo na vida dele, meu irmão. Já está ali, já está tudo, né, lascado na vida. Quer dizer, olha o conselho que é dado. Quer dizer, o cara para ser macho ele tem que ter quantas mulheres? Para mim, no meu conceito, é uma só e cuidar bem dela o resto da vida, irmãos. Amém, Jesus? O que passa disso, pastor? Para mim é otário. Se tiver algum no nosso meio, você receba a verdade, aí segura ela contigo, aí morra calado, mas para mim é um otário, não passa disso. Quer dizer, vai o quê, meu irmão? Entendeu? Vai o quê? Nenhuma mulher, meu irmão, vai substituir a que Deus te deu. Nenhuma. Você pode ter certeza. E vice-versa, viu, irmãs? Nenhum homem vai substituir aquele que Deus te deu. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Santificação, olha aqui. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais do quê? Da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como aos gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Leia alto o versículo 7 aí, igreja. Então Deus não te chamou para a imundícia, para o erro, para o pecado, mas Ele te chamou para quê? Para a santificação. Para procurar a cada dia mais estar perto da perfeição, que a perfeição é Jesus. Diga graças a Deus. Ah, pastor, mas o ser humano é cheio de erros na vida. É. Então está aí o porquê nós precisamos de Deus, irmãos. Amém, Jesus? Por que eu digo sempre para você que hoje, domingo, eu tenho a obrigação, para mim é a obrigação, de ser melhor do que o que eu fui ontem, sábado. E amanhã, segunda, eu tenho que ser melhor do que o que eu estou sendo hoje. E terça, melhor que segunda. E quarta, melhor que terça. E assim sucessivamente na minha vida. Agora, como é que eu alcanço essa melhoria, essa perfeição, essa santificação? Buscando a justiça, buscando a palavra de Deus, estando ao lado do Senhor Jesus, honrando a Jesus, fazendo
à vontade dele. Diga graças a Deus. Volta lá para a primeira carta aos Coríntios, onde nós paramos. Capítulo 1, versículo de número 30. Então ele foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e que mais, irmãos? Redenção. E o que é a redenção, irmãos? É o ato, o efeito de se resgatar, é resgate, é libertação. Redenção é isso, certo? Ele foi feito o quê? Redenção. Vamos colocar na palavra libertação. Ele foi feito por Deus para nós, libertação. Por que você continua com esse mal na sua vida? Por que você continua achando que essa porcaria que está em você é assim mesmo? Não, isso aqui é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Tudo que foge da verdade, irmãos, tudo que foge da palavra de Deus, não é assim mesmo. Aquilo que não está na palavra de Deus é falso, é mentira, é engano. E só vem para matar, para roubar e para destruir. Amém, Jesus? Se ele foi feito para mim, salvação, redenção, libertação, eu tenho a obrigação de, como filho de Deus, andar de cabeça erguida na minha vida, em todas as áreas da vida, irmãos. Dá uma idazinha lá no Salmo de número 111. Salmo 111, versículo de número 9. Redenção enviou a quem? Quer dizer, então libertação ele enviou ao seu povo. Concordam comigo ou não? E libertação do quê? O que está te oprimindo, meu irmão? O que tem te perturbado? O que é que tem deixado você triste, desorientado, angustiado na vida? Ah, pastor, eu tenho aqui o meu marido que é um traste. Eu tenho que ficar livre dele. Não. Você tem que ficar livre da perturbação dessa encrenca aí, mas dele não, meu irmão. Você deveria orar para que Deus mudasse a vida dele em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Ah, pastor, é o vizinho. Não, irmãos. Tudo aquilo que te perturba, por trás da perturbação, tem uma ação o quê? Demoníaca. É do cão, está ali para perturbar, está ali para roubar a tua bênção. Então o Senhor, ele diz, olha, redenção enviou o seu povo. Que povo? O povo de Israel. Tá, mas e eu não sou povo de Deus? Você não é povo de Deus? Nós não somos do Senhor? Então essa palavra se enquadra na nossa vida ou não, igreja? Sim, então isso é para mim, é para você. Libertação ele enviou ao povo. Em que área da vida? Eu não sei. Na área que eu estiver precisando. Qualquer parte da minha vida que eu venha precisar de libertação, Deus já me deu. Jesus foi feito por Deus, para mim, para você, para aqueles que creem, o quê? Salvação, libertação. Diga graças a Deus. Ah, mas o senhor sabe que existe uma coisa que é muito difícil. Ele foi feito libertação, irmãos. A Bíblia diz que não existe caso impossível para Deus. O que é impossível para os homens é perfeitamente possível para Deus. Se tem um ser que não conhece a palavra impossível, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Eu e você conhecemos porque nós somos limitados, mas Deus não é. Diga graças a Deus. Aonde, já te falei, não cabe a mão do homem, perfeitamente entra a mão do Senhor Deus. Então, redenção enviou o seu povo, ordenou, não é pedido, é ordem, o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o quê? É o seu nome. Ele é tremendo. Tremendo por quê? Porque quando você usa o nome de Jesus para desfazer as obras do inferno, não tem capeta que resista. Você está passando por uma adversidade, família, você começa a usar o nome do Senhor Jesus, ele é tremendo, irmãos. Ele vai operar um milagre ali, ao qual ele foi enviado a fazer. Diga graças a Deus. Agora, você tem que aceitar isso. Ele foi feito. Bom, foi feito, mas eu não sei, eu não uso. Ou então, pior,
pastor, eu sei tudo isso, mas não dou bola. Isso aí é pior de tudo, porque isso aí é omissão, irmãos. Quer dizer, isso é um descaso. Eu conheço a palavra, mas não cumpro ela, deixo ela de lado. Para mim é banalidade isso aí. O que se fala dentro da igreja é banalidade. Não, o que se fala dentro da igreja é a realidade. Vai lá no livro de Efésios, Novo Testamento, capítulo de número 4, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais a quem? No qual estáis o que, irmãos? Selados, marcados, para o dia do que? Da salvação. Amém, Jesus? Quando eu entristeço ao Senhor? Quando eu não cumpro a vontade dEle. Quando eu não dou bola para aquilo que Deus está falando ao meu coração. Quando eu simplesmente uso ali de descaso, não, deixa para lá, isso aqui não é para mim não. Isso aqui é tudo banalidade, é tudo bobeira, é tudo porcariada. Negativo. A obra de Deus, ela é uma obra perfeita, irmãos. Amém, Jesus? E o Senhor Deus fez para nos trazer o quê? A perfeição. Para nos livrar das ações do inferno, nos deu a sabedoria. Eu preciso resolver problemas da minha vida. Todo mundo precisa, eu vou em Deus. Eu preciso que seja feita justiça. Ele é a minha justiça. Amém, Jesus? Eu preciso do quê? Da santificação, de estar ali ligado em Deus, né? De estar naquela vida como é que seria a palavra? De perfeição. Eu vou na palavra de Deus. Quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais perto de Jesus eu estiver, mais longe do erro, mais longe do pecado, mais longe de Satanás, também eu estarei na minha vida em nome de Jesus. Amém, Jesus? E ele fez o Senhor Jesus para quê? Redenção, salvação. Bom, eu preciso urgentemente, porque eu fui lá no médico e o médico disse isso. Deus, o Senhor é a minha salvação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então o Senhor é a minha salvação. O Senhor precisa me ajudar aqui no meu trabalho, que eu estou precisando. O Senhor precisa me ajudar a resolver esse problema aqui da minha casa, que eu estou precisando. O Senhor precisa me ajudar a resolver esse problema financeiro, familiar, sentimental, espiritual, enfim. Ele vai te trazer a salvação. Agora, você tem que buscar isso no Senhor. Volta lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 30. Mas vós sois dele. Isso aqui é uma afirmação. Você é dele. Amém, Jesus? Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Jesus foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e que mais, irmãos? Redenção. Então, o que eu preciso de sabedoria, eu busco no Senhor. O que eu preciso de justiça, eu vou buscar na palavra de Deus. Eu preciso dessa perfeição todos os dias da minha vida, eu vou buscar no Senhor, que é a santificação. E a redenção, a salvação, também em qualquer área da tua vida, você só vai encontrar no Senhor Jesus. O Senhor, Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Meu irmão, ninguém perde na vida por andar com Jesus. Ninguém perde na vida por colocar a sua vida no altar do Senhor. E se você ainda não fez isso, meu irmão, você está perdendo tempo na sua vida. Você já deveria ter feito isso há muito tempo. Fala, Jesus, a partir de hoje, a minha vida, eu não quero ela mais para mim. Ela é tua. O Senhor vai me dirigir, o Senhor vai me governar, o Senhor vai me levar para onde o Senhor quer, o Senhor vai me trazer, o Senhor vai me deixar. Enfim, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Eu quero verdadeiramente, a partir de hoje, se até hoje eu não fiz isso, Jesus, a partir de hoje eu quero viver para servir e para agradar ao Senhor. Você não vai perder com isso, meu irmão. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida dentro da sua casa, você vai ser bem-sucedido no seu trabalho, você vai ser bem-sucedido na sua profissão, no seu estudo, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, em todas as áreas da sua vida. Mas não é só falar, Jesus, eu te aceito e morrer por aí. Eu te aceito e a partir de agora eu vou viver
somente para agradar o teu coração. É isso que muda a vida de uma pessoa. Olha o que Deus faz. Deus se esvazia da sua glória. Antes que o mundo fosse formado, ele já era, ele já existia. A Bíblia diz que ele já tinha honra, graça e glória. Amém, Jesus? Ele toma a posição de filho, certo? Larga a sua posição, vem na terra, sofre que nem um condenado aí, irmão. Você já sabe da história, só leu os 4 evangelhos. Sofreu, e sofreu por amor à humanidade, por mim, por você e por todos aqueles que nele aceitam, que nele creem. Amém, Jesus? E Deus pega o Senhor Jesus e faz dele o quê? Para o meu benefício e para o seu benefício. Faz dele sabedoria, justiça, santificação e redenção. Meu irmão, só vai sofrer na vida quem quiser. Só vai padecer quem não tiver a fim de usar ou de colocar a palavra de Deus em prática. Amém, Jesus? No demais que ele fale contigo. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração aí onde você está, irmãos. E na verdade, você precisa de sabedoria para continuar vivendo. Você precisa de que a justiça de Deus venha estar sempre ao seu lado, para que sempre justiça seja feita em favor da tua vida. Você precisa, meu irmão, da santificação, dessa perfeição, buscar essa perfeição em Cristo. E você precisa da redenção, que é a salvação. Então deve ter área da tua vida que se enquadra essa palavra que eu falei. Eu quero que aí quietinho, baixinho aonde você está, só você e Deus, eu quero que você fale com o Senhor. Eu quero que você diga para Deus qual parte da tua vida você precisa da sabedoria. Qual parte da tua vida que você está precisando de que a justiça seja feita? Em que área da tua vida você precisa, de estar mais perto de Deus, irmãos? Que provavelmente seja a sua vida espiritual. E em qual momento, em qual área da tua vida você precisa dessa salvação? Fale com Deus e não abra seus olhos, irmãos. Pai, eu venho diante do Senhor juntamente com este povo, com estes que aqui estão e com estes que participam comigo, espalhados, meu Deus, por esse território nacional todo. Meu Deus, eu oro juntamente com esta pessoa que está orando comigo agora. A Bíblia diz que nós somos do Senhor, por Cristo Jesus, o qual para nós foi feito pelo Senhor Deus. E o Senhor fez ele justiça, ou melhor, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós precisamos dessa sabedoria para conduzir a nossa vida. Precisamos de sabedoria todos os dias, Jesus, porque a cada dia nos vem um novo desafio. A cada dia, meu Deus, aparece uma dúvida, algo para ser solucionado. Precisamos também da tua justiça, Jesus. Que o Senhor venha fazer justiça na vida desta pessoa que está sendo de alguma forma, ou humanamente falando, ou espiritualmente, ela está sendo injustiçada. Precisamos, meu Deus, da santificação. A santificação, aquela que a tua palavra diz que aqueles que não têm, não verão a Deus.
Nós precisamos de buscar todos os dias essa perfeição. Temos erros, Senhor, temos falhas, temos, meu Deus, momentos da nossa vida que nos iramos. Temos momentos, ó Deus, que nós saímos do estado espiritual e entramos na carne, que é o estado natural, que não é o pecado, mas é o estado natural do ser humano. Pai, nós precisamos de que o Senhor nos ajude, e nos ajude, meu Deus, na redenção, na salvação do Senhor, porque precisamos em todas as áreas da nossa vida, que elas venham a ser controlada, dirigida, guiada pelo Senhor. A nossa saúde, nosso trabalho, a nossa vida financeira, o lar, meu Deus, os nossos familiares. E é por isso, ó Deus, que eu uno a minha fé com a fé desta pessoa que ora comigo agora, porque a tua palavra diz que tudo aquilo que nós concordássemos, oh Jesus, o Senhor disse isso, que tudo que concordássemos aqui, Senhor, na mesma fé, na mesma orientação, seria nos feito pelo Pai que está no céu. Então, meu Deus, eu uso agora do poder, do domínio e da autoridade que Cristo me concedeu, e eu entro nessa arena espiritual contra toda obra do inferno que tem tentado perturbar a vida deste homem, desta mulher, deste casal e desta família. Eu venho contra você, obra do inferno. Eu venho contra você, espírito imundo, perturbador das trevas, que tem tentado se levantar, perturbar a vida desta pessoa. Eu determino, sai agora, com toda a tua maldição, com todo o teu mal, com toda a tua perturbação, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda obra do inferno seja desfeita contra a vida desta pessoa, que seja desamarrado esse caminho agora, seja agora quebrado pelo meio e pelas pontas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E como ministro da palavra de Deus, eu digo, obra do inferno, eu digo a você, espírito maldito, solte esta vida, saia desse lar, saia desta família, solte esta pessoa para nunca mais voltar, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora viva a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Pai, que a tua bênção alcance estas vidas, que a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção, Jesus, todos os dias estejam na vida desta pessoa, pois eu os abençoo para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus.
E que toda a igreja diga graças a Deus e dê para Jesus uma linda e bem forte mesmo, irmãos, salva de palmas ao Senhor.